China estende investigação antidumping sobre importação de frango do Brasil. Ministro Blairo Maggi afirma que proibição de glifosato pode inviabilizar a agricultura brasileira. Tyson compra Keystone da brasileira Marfrig por 2 bilhões e 500 milhões de dólares. E você vai saber tudo sobre o consumo de grãos e carnes nos próximos 10 anos. Olá, uma ótima tarde a você. Que bom estar contigo. Começando agora mais uma edição do Agricultura BR nesta sexta-feira. E olha, eu começo o programa trazendo um tema que é importante para todos os produtores rurais do país. Nesta última quinta-feira, no nosso editorial, eu falava a respeito do relatório da Moody's. A Moody's é uma empresa de análise de risco e ela fez um estudo muito importante para os próximos 10 anos, no qual destacava as inclinações em torno do que pode acontecer. O primeiro fator que nós trazemos é o crescimento, aquilo que nós vamos ter de crescimento no consumo de alimentos no mundo todo. Que os países emergentes vão ter também um crescimento um pouco mais forte que o resto do mundo, o que é extremamente normal porque o ganho dessas pessoas, o poder de compra deve melhorar. Um outro fator, que é aquele mais importante para todos nós, é que quem deve sair ganhando mais com isso é exatamente o Brasil, tanto com grãos quanto também com carnes. Para falar um pouco sobre esse relatório, eu recebo agora nos nossos estúdios o João Pedro Cuti Dias, nosso analista de agronegócios do Sistema Brasileiro do Agronegócio. João Pedro, é um relatório que eu considero altista, podemos colocar um relatório altista para a agropecuária da América Latina, mas principalmente para o Brasil. A Moody's ela destaca ali vários fatores que colocam o Brasil como uma situação muito especial frente aos outros. Essa é uma situação que nós esperamos. A Moody's só não comenta a logística brasileira, mas ela coloca uma situação muito favorável para o agronegócio, não é isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Quando você olha o mercado, você vê uma população hoje de 7,6 bilhões de pessoas no planeta. A previsão para 2050 que chega a 9,8. Mais do que a questão do aumento populacional, em termos de habitantes, você tem um processo que está acontecendo especialmente na Ásia, de um aumento de crescimento em todos os países asiáticos praticamente, não é só China, a Índia está crescendo, Malásia, Indonésia, todos estão crescendo, e a hora que cresce a renda, cresce o PIB, cresce a renda. E tem que essa renda aumenta o poder de compra. Quando você olha a população que tinha 30 anos atrás na Ásia, 80% estava abaixo da linha da pobreza, ganhava menos que $2 por dia. A hora que aumenta o poder aumenta a renda e aumenta o salário, ele passa de uma faixa de 2 a 10 dólares por dia. 2 a 10 dólares por dia, grande parte desse recurso vai para a alimentação. Por quê? Ele quer comer um alimento melhor, quer um alimento mais proteico, carnes, derivados de lácteos, etc. E com isso você demanda mais grãos para produzir esses alimentos proteicos. Então, essa é a situação. Sem contar a questão de, hoje também uma preocupação em escala um pouco menor, mas também a questão de biocombustíveis. Há uma preocupação no mundo também a respeito da questão da emissão de gases de efeito estufa. Combustível fóssil, ou pelo menos diminuir, não é que não vai utilizar isso, infelizmente é impossível, mas pelo menos minorar isso aí. Então é um outro campo que também o setor do rural brasileiro, especialmente, pode ter um espaço muito grande para crescer. João Pedro, o que me chama muita atenção o relatório da Moody's, porque ela coloca ali uma situação do Brasil ser muito competitivo, nós sabemos disso. Coloca que o Brasil, nos próximos 10 anos, terá um crescimento de 40% na sua produção agrícola, vai crescer muito, então o Brasil sobe muito essa produção. E que ele é competitivo na questão dos insumos, da ocupação de áreas, entre outros fatores. A Moody's só em nenhum momento do relatório comenta o fator logístico no Brasil, que junto com a educação são os gargalos nacionais. E governo, o governo é muito ruim nosso também, Deus botou muita coisa... Mas os nossos governos têm sido ruins desde sempre, João Pedro, porque esses investimentos em educação e logística... Acho que esse Pedro Alves Cabral deu azar aqui no Brasil. Vamos lá, o problema nosso é o seguinte, a vantagem que o Brasil tem é que o Brasil, pelo menos no setor de alimentos, do agronegócio,
ele conseguiu investir em tecnologia. Você gerou uma Embrapa, se criou uma Embrapa, se criaram fundações de produtores, enfim, se criou uma massa crítica que gera conhecimento. Se o Brasil não é competitivo em computador, em instrumentos eletrônicos, o Brasil é extremamente competitivo na área de produção de alimentos e biocombustível. E aí também eu colocaria um outro item também, que é a questão de papel, de celulose, papel, que é um outro item que o Brasil leva... Que a Moody's cita também. Que leva uma vantagem muito grande. Então, quando o Brasil usa a tecnologia, o Brasil conseguiu fazer o milagre do cerrado. Nós tínhamos uma área de cerrado que só criava calango. Se você olhar na década de 70, o cerrado era para criar calango só. Hoje não, hoje o cerrado é a grande celeiro do mundo, não é do Brasil, do mundo. A grande parte dos alimentos que são exportados hoje, a origem é no cerrado. Então, quando o Brasil dominou a tecnologia do cerrado e ainda não usa como deveria usar a irrigação, a hora que nós tivemos com irrigação, hoje o Brasil é 6 milhões de hectares, é simbólico a área irrigada, é muito mais no sul, com arroz e pouca... Mas a hora que o Brasil usar essa reserva de água, que cai todos os anos, hoje num hectare no centro-oeste que chove 15 milhões de litros de água por ano, cai 15 milhões de litros de água por ano. Se você reservar isso, você não consegue, você vai fazer, não 2 safras, fazer 3 safras durante o ano. Isso é uma coisa que nenhum país do mundo faz. O americano vai colher soja e milho daqui, está começando a colher agora, daqui 45 dias, 50 dias, tem um palmo de neve nos solos do meio oeste americano que vai até fevereiro do ano que vem. Isso acontece na Europa também. Então, o Brasil tem uma vantagem fantástica, ou seja, ele tem água, ele tem tecnologia, ele tem solo, tem tudo. Falta governo. E, bom, também Deus não ia botar todos os ovos numa cesta só, né? E com isso, a hora que falta governo, falta logística. Só para ter uma ideia, a gravidade da questão da logística no Brasil, você pega o que se investe em estradas, em rodovia, ferrovia, aerovias e aquaviário, equivale a 14, 15 bilhões de reais por ano, o setor público federal. Só o déficit da Previdência é 300 bilhões, ou seja, o déficit da Previdência é 20 vezes mais do que se investe em logística. Por isso que é um caos a logística brasileira. João Pedro, esse é um fator de desenvolvimento no país que, em ano eleitoral, a gente tem que falar de soluções, de plano, precisa ter um plano para o país, né, a longo prazo. E, infelizmente, a gente não tem visto isso, nenhuma proposta em relação ao que nós temos esse ano para decidir. Mas voltando aqui ao fator que nós temos aqui da Moody's com o seu relatório, a Moody's ela retrata, né, ela destaca uma coisa muito interessante. O Brasil ocupando um pouco menos de 60 milhões de hectares com a sua agricultura, chegando a 190 milhões de hectares com áreas de pastagem no país. Sabe o que isso representa? 30% do total da área brasileira. E aí eles fizeram um comparativo que nós vamos mostrar agora, pode colocar na tela, é o primeiro gráfico que mostra como que é esse comparativo do que se tem hoje Estados Unidos, Argentina e Brasil. Olha lá, João, ocupação com agricultura e pecuária. Então é área agrícola e também as áreas de pastagem. Estados Unidos ocupa 74% de todo o seu território com agricultura ou pastagem. A Argentina, que é um país também que tem umas áreas de reserva muito interessantes, ocupa mais da metade, 54%. Olha como o Brasil é competitivo, 30% apenas da área brasileira, ela vem com essa situação. Nós temos aqui 30% do Brasil ocupando sua área com agricultura e pecuária e ali um viés por conta desse desenvolvimento que você apontou aqui da Embrapa, das outras instituições de pesquisa, de você conseguir aumentar esses 40% da produção brasileira em 10 anos sem realmente, de fato, não derrubar uma árvore. Fabiano, hoje que a gente põe por ano 1.200.000, 1.300.000 hectares de soja. Em cima de quê? Em cima de pastagem degradada. Regra geral, em cima de pastagem degradada. Ou seja, esses 170 milhões de hectares de pastagem no Brasil, seja nativa, seja 115 formadas, na maior parte delas, ela tem uma baixa capacidade de suporte. Ou seja, se você usar tecnologia, você vai transformar essas áreas que produzem 3 arroba por hectare numa área que produz 3.500 quilos, 4.000 quilos de soja, pode produzir mais 7, 8 mil quilos de milho, pode produzir pasto, se você botar, como faz aqui no Centro-Oeste, braquiária junto com milho na hora do plantio. Ou seja, um ótimo resultado. E você está num processo de ganhos constantes, ou seja, um solo que vai ser melhorando ano após ano.
Hoje, a grande fronteira agrícola do Brasil são solos arenosos, são solos de baixa capacidade de retenção de cátions, são solos que retêm pouca água. Na hora que você entra na integração, você revoluciona o processo, você dá um choque de qualidade. Então, quando você olha o americano, a área boa dele está usada, é 90%, aquela área do meio oeste americano, onde que é o polo produtor de grãos dele, está ocupada. Daqui para frente, o americano vai ter que entrar em área de carne de pescoço, seja no lado oeste, em direção à Califórnia, que são desertos e não tem água, ou na questão leste também, que você não tem a mesma qualidade de solos que você tem no meio oeste. Então, está ocupado. A Argentina, ela tem um território grande, mas grande parte do território, para baixo, na região da Patagônia e tal, são solos... Não é cultivado. Ou é clima ou é falta de água, das duas coisas que inibem. E na parte norte da Argentina, que estão entrando agora com a pecuária, eles estão... Por quê? Porque o Pampa, que é a melhor região deles, a melhor região de solo, virou agricultura. Os Kirchner arrebentaram com a pecuária argentina e a agricultura assumiu esse espaço. O Brasil não. O Brasil tem essa área... que é de pastagem, grande parte no centro-oeste, onde que é possível você transformar. Nosso estado, Mato Grosso do Sul, 9 milhões de hectares de pastagem degradada, ou em fase de degradação. Algum nível de degradação. Nível de degradação. Então, nós podemos transformar isso em quê? Em grãos, em floresta, em cana, ou mesmo grãos e pecuária, que seria o ideal. Quando você olha... Nesse momento, o que tem de verde, agora choveu, mas há uns dias atrás, o que tinha de verde no Mato Grosso do Sul, ou era área de integração, ou era papagaio, porque não tinha mais verde, tinha acabado, né? Então, esse momento, isso o Brasil tem que aproveitar. Nós temos essas condições, ou seja, e tem condições de fazer isso, melhorando a questão ambiental, tanto aquele triângulo de sustentabilidade social, econômica e ambiental. A hora que você entra com integração, você atinge os 3 objetivos. Tá certo, João Pedro. Para encerrar, vou mostrar agora um outro gráfico. Esse gráfico mostra a ampliação na produção esperada pela Moody's nos próximos 10 anos. E tem tudo a ver com o que o João Pedro vinha falando agora, porque é o crescimento na produção de alimentos. O Brasil deve aumentar a sua produção de grãos, especificamente, em 41% até 2027. O segundo país que mais deve ter crescimento, João, é a China. Tá? De acordo com a Moody's, China é o segundo país que mais vai crescer, 15%. Os Estados Unidos é o terceiro, com 10%. Ali no gráfico eu não coloquei a União Europeia, que é um conjunto de países, vai crescer 12%. Mas aqui nós vemos claramente o nível de competitividade que o Brasil tem frente aos demais países que podem produzir alimentos. Nós temos uma condição muito favorável e essa condição favorável é de tecnologias desenvolvidas aqui. Plantio direto na palha, integração lavoura-pecuária floresta, entre outros. Quando você olha alimentos no mundo, você vai olhar, são 4 os principais grãos que mais produzem no mundo, que é trigo e arroz. Trigo e arroz cresce 1% ao ano o consumo. Por quê? É um aumento populacional. Você não tem um aumento significativo de per capita de arroz e de trigo. Em compensação, quando você olha a soja, você fala em 5% ao ano, porque vem uma China, vem uma Malásia, vem uma Indonésia, todos aqueles países asiáticos precisando de quê? De óleo para consumo humano e de farelo para produção de carne. Ou seja, então a soja é disparado o produto que proporcionalmente mais vai crescer. O segundo produto é milho. Milho é um grão democrático, o mundo inteiro produz milho, é raro os países que não produzem. Só que o milho exige tecnologia, é um produto barato. Se você não botar tecnologia para ter alta produtividade, você não tem renda. A grande dificuldade que o Brasil vai enfrentar para atender esses 41%, que seria alguma coisa por volta de 80, 90 milhões de toneladas, é a questão da rentabilidade. O problema todo é o seguinte, esse produtor que está nos assistindo, ele pode melhorar a produtividade, seja ele arrendando mais terra, seja ele investindo em tecnologia, seja investindo em irrigação. O grande problema é sobrar dinheiro para ele. Se não sobrar dinheiro para ele, como é que ele vai investir? É importante lembrar que é um negócio. É um negócio. Não, e outra coisa, você transformar uma pastagem degradada numa área produtiva, você gasta 4, 5 mil reais por hectare, dependendo da região e dependendo do nível que você quer. Então, isso é investimento. No Brasil, é uma dificuldade de recurso, o custo do dinheiro normalmente é caro, e os bancos gostam de emprestar para quem não precisa. Esse que é um outro problema sério. Para ter garantias. O banco não quer arriscar, né? Então, o banco gosta de emprestar para quem não precisa. Quem não precisa recebe o telefonema do gerente. Quem precisa, meu amigo, o cara foge que nem o diabo da cruz. Então, o problema todo é o seguinte, nós temos uma gama de arrendatários do Brasil. Se tivesse um trabalho eficiente de ajudar esse arrendatário, no sentido de viabilizar recursos, fazer seguros de fiança, etc.,
você teria um número muito grande de produtores no Brasil que são competentes, trabalham, não tem tempo ruim, não baixou o espírito público neles, tem aquela vontade de fazer as coisas e o cara não tem recurso. Esse é um problema sério. E nós temos que, outra coisa também que a gente bate muito aqui no canal, é muitas vezes o pecuarista, ele está vendo que a situação com 3 arroba por hectare, ele não tem expectativa de sustentabilidade. Só se o cara tiver uma escala muito grande, tá? Mas são casos esporádicos. O que ele poderia fazer? Ele poderia começar a recuperar a área dele parceladamente, ou seja, ele tem 1.000 hectares, faz 100, 150, bota o gado, bota a faixa de gado que mais responde, com aquele lucro ele reinveste, ou, melhor ainda, ele não quer entrar em agricultura, porque não é o expertise dele, tem que respeitar, é normal isso aí. Mas se ele recuperar a área dele e arrendar para um agricultor, para ele plantar em outubro, entregar ela em fevereiro com braquiária plantada, por exemplo, é o melhor dos mundos. Ele vai ganhar uma renda, vai melhorar a fazenda dele, vai ter um pasto excepcional qualidade, que é o pasto novo, feito no ano, do período que vai mais crítico, que é a época da seca aqui no Centro-Oeste. Então, essas coisas, o Brasil, nós temos que sempre estar brigando em cima disso, porque para aumentar esses 41% passa por isso. Tá certo, João Pedro, obrigado pela sua participação, bom final de semana para você. Obrigado, bom trabalho. Conversei com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. Vou falar de um tema aqui que ele também conhece bem. Sabe por quê? Porque, de acordo com o Ministério do Comércio da China, aquela investigação que eles deflagraram contra o frango brasileiro de dumping vai continuar pelos próximos 6 meses. Foi o que garantiu esse órgão do governo chinês. De acordo com o Ministério, a investigação que teve início em agosto do ano passado foi estendida até o próximo dia 18 de fevereiro, devido à complexidade do caso. Pequim anunciou em junho a imposição de direito de antidumping provisório sobre as importações de frango provenientes do Brasil, de 18,8% até 38,4% sobre o valor das importações, em uma medida que afetou os principais exportadores brasileiros, como JBS e BRF, um total absurdo. Eu conversava com o ministro Blairo Maggi no mês passado, e ele falava que não tem nada de dumping, é simplesmente que o Brasil é extremamente competitivo para produzir frango. Por aqui, o quadro Agroações traz agora em destaque uma das grandes empresas frigoríficas do Brasil. Isso porque, de acordo com a apuração da agência Reuters, Thomson Reuters Internacional, houve uma negociação em relação a uma dessas fábricas da Marfrig que foram colocadas à disposição lá nos Estados Unidos. A Tyson Foods teria feito uma aquisição de uma indústria que estava sob o controle da Marfrig por 2 bilhões e 500 milhões de dólares, algo que mexe bastante com o mercado. Essa indústria é de carne de frango, eu falava de frango há pouco, é de uma indústria de carne de frango norte-americana que agora passa para o controle dessa empresa norte-americana. Oficialmente, a Marfrig não confirmou nada. Entretanto, algumas fontes que foram consultadas pela Thomson Reuters e aqui no Brasil também pela Agricultura BR dão conta que é bem provável que tenha de fato ocorrido na noite desta última quinta-feira a assinatura da venda dessa indústria de carne de frangos lá nos Estados Unidos. Com isso, a Marfrig faz um desinvestimento lá nos Estados Unidos e com isso tem maiores recursos. Vamos saber como é que vem se comportando o fator da Marfrig nas ações nos últimos 30 dias. Você vê aqui as ações que no dia 17 de julho tinham um valor de R$ 7,15, no dia 25 do mês passado chegou a R$ 8,16, pico no dia 3 de agosto a R$ 8,23, caía no dia 13 de agosto para R$ 7,48 e agora para R$ 6,88, assim ficou a situação da Marfrig até esse dia 16. O que nós sabemos é que se foi vendido, a fábrica, o pessoal que está questionando, é a Keystone lá nos Estados Unidos. A Keystone é essa empresa que trabalha com a indústria da carne de frango, foi adquirida provavelmente pela Tyson Foods pelo valor de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Isso mexia bastante com o valor das ações mais cedo da Marfrig aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem os valores da Marfrig agora.
comparado com o fechamento de ontem. Quer ver só? Olha só como é que vem o movimento. Ontem fechava a 6,88, hoje chegou a ter alta, já estava com valor mais alto e agora vai caindo. O Marfrig agora surpreendeu. Esse valor do dia 17 de agosto, de agora, chegava hoje mais cedo, próximo a R$ 7,20. Agora inverte e começa a cair para R$ 6,46 para as ações da Marfrig. Nós vamos acompanhar esses movimentos do mercado aqui que você acompanha no Agricultura BR. E o Agricultura BR agora fala de algo que é fundamental para a agricultura brasileira, para a produção agropecuária do país. Eu estou falando da utilização do glifosato. Teve mais um passo, e você que acompanha a programação do Canal do Boi, o Agricultura BR, sabe disso muito bem, em relação à proibição da utilização do agroquímico aqui no Brasil. De fato, essa é uma situação que pode inviabilizar a agricultura. Nesta última quinta-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou durante o Simpósio Internacional de Solos, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, que sem o glifosato fica totalmente inviável a produção de diversos produtos, entre eles soja, milho, entre outros que são importantes para a agricultura brasileira. Ele aponta que 95% do Brasil, produtor, não conseguiria produzir. É verdade que há uma grande movimentação, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao glifosato. É público, é notório que se teve ali nos Estados Unidos uma ação judicial de um trabalhador que usava o glifosato nas suas áreas de produção. Ele era uma espécie de jardineiro e aplicava o glifosato e fez isso durante anos. E aí ele desenvolveu câncer e acusou a empresa que desenvolveu uma dessas tecnologias como culpada e ela foi condenada em primeira instância. Por lá, a empresa em questão, que você sabe muito bem qual é a Monsanto, está recorrendo da decisão judicial. Entretanto, é importante lembrar que a utilização do produto e a maneira como se utiliza é muito importante. Por exemplo, qualquer coisa que se utilize que seja acima da dose recomendada, evidentemente que vai trazer prejuízos, vai fazer mal à saúde. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se você tiver uma prática física exagerada, provavelmente você vai ter também algum efeito negativo sobre o seu corpo. Aqui no Brasil, nós tivemos uma decisão de uma juíza, vou até colocar aqui o nome dela, que proibiu a utilização do glifosato por um período de 30 dias. Estaria suspenso a entrada e também a utilização. Foi a ministra, juíza federal substituta Luciana Raquel Tolentino de Mouro, da 7ª Vara do Distrito Federal, que suspendeu, a partir do dia 3 de setembro, o registro de defensivos com glifosato. Essa é uma situação extremamente preocupante e é por isso que a Agricultura BR destaca. Ontem, o ministro Blairo Maggi falava disso, falava que é um total absurdo, não acredita na proibição, mas é sempre importante estar de olho. Como ele disse, 95% da agricultura brasileira estaria inviabilizada por conta de uma decisão que não obedecesse critérios técnicos. Por aqui, a Agricultura BR fala agora de coisa boa, sabe por quê? Porque Castro recebe até este sábado esse grande evento, o AgroLeite 2018. Quem está por lá é Sara Kirchhoff, que está aqui conosco já, aqui pronta para falar. Estou vendo que ela está aparentemente na pista de julgamento. Sara, o que nós temos hoje de atração? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Agora acabou de encerrar por aqui o julgamento da vaca jovem, da raça Jersey. Ganhou, inclusive, alguém lá do Rio Grande do Sul, da minha terra, numa cidade chamada Salvador do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então, a campeã da raça Jersey, a jovem, acabou de sair agora e vem lá do estado gaúcho, meu estado querido.
E essa prova ela está encerrando, mas as provas, os julgamentos seguem acontecendo durante todo o dia de hoje. A partir das 5 horas da tarde também tem os julgamentos das raças holandesas. Na manhã de hoje a gente teve um fórum de agricultura também aqui no Parque de Exposições, então a programação ainda é bem intensa nesse penúltimo dia de evento. E eu vou conversar agora com a Bruna Maldaner, que é coordenadora de programas genéticos da Cemex, que ela vai falar sobre um estudo que ela fez, falando inclusive que há uma tendência de cada vez menos rebanhos com maior número de animais. Bruna, seja bem-vinda ao SBA. Eu vou começar pedindo para você explicar o porquê dessa tendência e quais os reflexos dela. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Então, essa é uma tendência que vem acontecendo, na verdade, mundialmente, né, em vários setores do agronegócio. E no setor leiteiro não poderia ser diferente, né? Os rebanhos estão se concentrando mais para a gente adquirir um profissionalismo melhor, para a gente ter mais competitividade no mercado leiteiro e conseguir alcançar números maiores, né? Números mais efetivos e mais competitivos. Então, isso já aconteceu em vários outros setores do agronegócio, em outros países. E no Brasil isso vem acontecendo gradativamente, né? A gente sabe que ainda existem muitos rebanhos pequenos, familiares, mas a tendência é que a gente se profissionalize cada vez mais. E para a gente conseguir ter um preço competitivo, ter uma eficiência competitiva, a gente precisa cada vez mais ter rebanhos maiores, mais concentrados. Você falou em maior eficiência e é imprescindível a gente falar na tecnologia, né? O uso da tecnologia que vem fazendo com que se tenha maior eficiência em campo. E aí, um dos destaques desse seu estudo é principalmente o uso dos colares, né? De que forma que eles auxiliam aí para aumentar a produtividade em campo? Então, à medida que as propriedades vão aumentando, né, o monitoramento visual dos animais começa a ficar um pouco mais complicado, tanto visualização da saúde dos animais, quanto a visualização do cio, da detecção do cio dos animais, né? Então, essas coleiras, elas vêm como se fossem os olhos dos produtores nas vacas, né? O produtor hoje consegue ter no celular dele um monitoramento do que está acontecendo tanto na saúde quanto na reprodução dos animais, através de uma correlação entre a ruminação e a atividade do animal durante o dia, né? Então, ele consegue dizer para o produtor se os animais estão com a saúde ok, se o animal está em cio, se precisa ser inseminado e o momento exato da inseminação. Então, assim, conseguindo inseminar o maior número de animais possível, a gente consegue ter uma taxa de reprodução maior e consegue ser mais efetivo e ter índices econômicos melhores, consequentemente. Bruna, e qual que é a importância de monitorar a ruminação? Explica isso um pouco para a gente. A ruminação, ela na verdade, visualmente ela é muito complicada da gente ter uma resposta da ruminação da vaca, né? Quando uma vaca para de ruminar, ela é algum sinal de que algo não está bem, né? Algo está acontecendo diferente da rotina dela. Então, quando essa ruminação ela baixa, é porque tem algum problema digestivo ou algum problema no período de transição ou algum problema de cio mesmo, que ela está mudando o comportamento dela, né? Então, através da ruminação, quando a ruminação baixa, a gente consegue tomar algum tipo de decisão, o que a gente vai fazer com aquela vaca ou com o nosso rebanho, né? Então, a ruminação ela é importante para detectar o cio, importante para ver a efetividade das nossas dietas, né? Se estão sendo efetivas, e para ver a saúde ruminal das vacas, né? Se elas como elas estão se comportando e tomar uma decisão futura. Perfeito, Bruna. Muito obrigada pelas suas informações. Então, é um acompanhamento completo, né? Para aumentar aí a produtividade em campo e, como eu sempre falo, aumentar principalmente a rentabilidade do produtor. A gente sabe que no ano passado o mercado do leite ele teve quedas bem significativas aí nos preços. Esse ano os preços se recuperam, mas o cenário ainda não é o ideal. Então, o produtor realmente precisa investir em tecnologia para conseguir aumentar mais a rentabilidade no campo e aumentar o dinheiro em caixa no fim do mês, né? Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiano, é com você. Obrigado, Sara. Bom trabalho para você por aí na Agroleite 2018. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Você aproveita para entrar em contato conosco, é claro. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Estamos esperando aí a sua mensagem. Daqui a pouco eu falo sobre o mercado da soja. Vamos falar sobre soja, está subindo, o dólar está disparado. Hoje chegou a R$ 3,95. Você vai entender por que tudo isso está acontecendo daqui a pouco, depois do intervalo. A partir de agora, você confere os destaques da soja no Agricultura BR.
Já adianto para vocês que soja dispara os valores nos portos brasileiros. É o que você confere comigo agora. Vamos saber como é que vem os negócios com soja no Porto de Santos. É o maior embarcador de soja do país. Aqui você vê muito claramente soja subindo forte. Olha só, na segunda-feira nós tínhamos o valor da soja, o valor da saca, R$ 88,00. Nessa última terça chegava a R$ 89,50. Na quarta corrigia e voltava a R$ 89,00 a saca. Voltou a subir na quinta-feira para R$ 89,50 e nesta sexta vem com os negócios a R$ 91,50 a saca, uma alta de quase 4%, 3,97% de alta para a soja, o valor de referência no Porto de Santos. Porto de Paranaguá também tem forte alta nesta sexta-feira e principalmente por conta do dólar. Veja só como é que vem os negócios com soja. Veja só, na segunda-feira, R$ 88,00 a saca de 60 quilos. Nesta última terça, R$ 89,50. Na quarta, estava em R$ 90,00 a saca, subia de novo, mantinha os valores em R$ 90,00 nesta quinta e agora sobe para R$ 92,00 a saca, valor de referência para a soja no Porto de Paranaguá, alta de 4,54%. Por aqui, a Agricultura BR quer saber como é que fica a previsão do tempo para a próxima semana, quem está trabalhando no campo, quem está colhendo, quem está pensando no cultivo, fazendo planejamento. Para responder este assunto, nós vamos até São Paulo, até a sede da Somar Meteorologia. Juliana Rezende já está aqui conosco. Juliana, seja bem-vinda. Como é que fica a previsão do tempo para a próxima semana? Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, neste final de semana, a tendência das instabilidades que vinham atuando em grande parte da região central brasileira perder intensidade aos poucos. Nas imagens de satélite, a gente ainda vê muita nebulosidade atuando entre o sudeste e centro-oeste. São os ventos no alto da atmosfera que conseguem manter essas instabilidades mais frequentes. Já nos próximos dias, então, entre o final desta semana e até o início da próxima, tem algum risco ainda para chuva muito fraca e isolada entre Minas Gerais, norte de Goiás e até o norte do Mato Grosso. E até este final de semana, começo da próxima, essas instabilidades perdem intensidade aos poucos, até que o tempo firme volta a predominar ao longo da próxima semana. E já neste domingo, volta a chover em grande parte da região sul. Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, espalha instabilidades entre o Rio Grande do Sul até o Paraná, com pancadas até de forte intensidade por alguns momentos. Tanto que até o dia 22 de agosto, a chuva que acontecer entre Santa Catarina e até o norte do Rio Grande do Sul é bastante intensa e os acumulados são elevados, em torno de 50 milímetros em poucos dias. Essa chuva acaba atrapalhando bastante as atividades no campo, mas, por outro lado, mantém ainda o solo com bastante umidade. A partir da próxima semana, como eu falei, as instabilidades, então, perdem força em grande parte do Brasil central e até o dia 27 de agosto, expectativa de tempo firme voltando a predominar entre sudeste, centro-oeste, algumas áreas também da região norte até o interior do nordeste. Na região sul, as instabilidades vão seguir frequentes e duradouras. As pancadas, então, acabam até cessando por alguns dias, só que novamente a chuva já retorna. Então, durante os dias 23 e 27, o acumulado de chuva vai seguir ainda bastante expressivo em grande parte da região sul. Então, Fabiano, para os próximos dias, tem previsão de chuva retornando para a região sul, dando uma trégua no tempo mais seco, voltando a manter o solo com bastante umidade, favorecendo principalmente as lavouras que estão em fase de desenvolvimento. Essa chuva mais frequente e persistente acaba dificultando um pouco mais as atividades de manejo no campo. Agora, por outro lado, grande parte da região central, com o tempo firme voltando a predominar para os próximos dias, a tendência é de um cenário bastante otimista para as atividades no campo, especialmente para os produtores que estão em fase de colheita. Conforme o tempo mais seco volta a predominar, os produtores podem ganhar ritmo nas atividades no campo mais uma vez. Volto com você no estúdio, Fabiano.
Obrigado, Juliana Rezende. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que você sabe, né? Você confere todas as informações, destaques da previsão do tempo para todo o país e sabe o que acontece nas principais regiões produtoras do Brasil. Como no estado do Mato Grosso, onde se tem novas colocações em relação aos representantes técnicos que trabalham com a soja. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, contratou 4 novos supervisores para ampliar a atuação do Soja Plus, que é um programa de melhoria contínua da propriedade rural nas questões trabalhistas e ambientais. Ao todo, são 14 profissionais trabalhando nas 4 regiões de Mato Grosso. Atualmente, o Soja Plus está em mais de 1.000 propriedades rurais e a meta da atual diretoria é dobrar o número de adesões ao programa até o final de 2020. Para ingressarem no programa Soja Plus, os agricultores precisam fazer o curso sobre a NR31, que pode ser demandado nos sindicatos rurais dos seus municípios e é ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar-MT. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Tá aí Valdir Pacheco trazendo os destaques da ProSoja no estado de Mato Grosso. E olha, nós tivemos nesta semana um sobe e desce com soja negociada em Chicago, 2 dias, segunda e terça-feira com uma alta, na quarta-feira recuava um pouco, na quinta-feira subiu forte por conta de uma expectativa de ter já algum tipo de acerto entre Estados Unidos e China. Aliás, sempre que houver qualquer traço de que possa haver entendimento entre os dois países sobre o aspecto comercial, soja vai subir. Foi o que aconteceu nesta última quinta-feira. Hoje, o mercado fazia um ajuste técnico e colocava a soja em queda. Agora essa queda fica um pouco maior, essa queda nesse momento é em torno de 1%, posição de setembro vem a $8,78 o bushel, novembro $8,89 o bushel, janeiro $9,01, março de 2019 $9,01 mais 6. Neste momento as posições de mais curto prazo vão perdendo em torno de 1%, lembrando que a posição de novembro é aquela que tem maior liquidez, pois é nela que está sendo negociada a maior parte da safra norte-americana. Eu falo de um outro fundamento que forma preço tanto para soja, café, carne bovina, entre outros produtos. Eu estou falando do dólar. E o dólar comercial hoje no Brasil disparava, chegava a R$ 3,95 na negociação máxima do dia. Isso acontecia mais uma vez por conta do noticiário internacional, o efeito Turquia sobre principalmente os países emergentes. Mas por aqui, o grande efeito foi por conta de uma pesquisa eleitoral encomendada pela XP Investimentos, que foi tornada pública nesta sexta-feira, que não agradou os mercados. Essa pesquisa não trazia uma melhora para o candidato que o mercado ou os mercados consideram mais adequados, inclusive trazia a queda de 1 ponto percentual para Geraldo Alckmin, e isso deixou o mercado bastante nervoso e o dólar disparava. Neste momento, já acontece swap cambial pelo Banco Central Brasileiro, por isso que está agora, continua em alta frente a ontem, mas agora caindo um pouco o dólar, que já chegou a R$ 3,95 hoje. Dólar, neste momento, é negociado aqui no Brasil a R$ 3,93 mais 9, é uma alta forte ainda, uma alta de 0,91% para a moeda norte-americana. Moeda norte-americana, portanto, vindo com alta de quase 1% neste momento por conta do efeito das pesquisas eleitorais. É o que nós destacamos agora no Agricultura BR. Vamos falar de coisa boa? Olha só. Final de semana é marcado por grandes opções de negócios. Essas opções, elas acontecem, aqui pelo Canal do Boi, sempre uma rentabilidade melhor, a possibilidade de você melhorar, trazer uma evolução para o seu rebanho. Nós vamos agora falar um pouco sobre o que acontece no Canal do Boi, porque acontece, claro que é destaque aqui no Agricultura BR. É por isso que eu vou conversar agora com um amigo, com um grande parceiro do SBA, Lourenço Campo, que está aqui conosco. Lourenço, obrigado pela sua participação, obrigado por ter esse tempo para conversar aqui um pouco no Agricultura BR. Olha, nós temos Katayama realizando um grande evento para fêmeas e também para reprodutores neste final de semana. Como é que será esse evento? Lourenço, boa tarde, seja bem-vindo.
audiência do Agricultura BR, programa Sensação aqui do canal do Boi. Muito obrigado pelo espaço tão gentil que você cedeu para a gente poder divulgar os nossos eventos no final de semana, viu? Rapaz, final de semana nós temos uma rodada dupla espetacular, um dos grandes eventos da nossa pecuária, um dos mais pujantes eventos da nossa pecuária, que é o leilão da Catayama Agropecuária. No sábado, amanhã, a partir das 13 horas, mais 30 minutos, estaremos abrindo a transmissão para a venda de 614 reprodutores top da seleção Catayama. Os melhores touros da Catayama, os melhores touros da safra, à venda aqui no nosso leilão. Para frente e para trás. Domingo, completando a nossa rodada dupla, também às 13 horas e 30 minutos, nós teremos a oferta das matrizes Catayama, mais de 200, entre novilhas e vacas, mais de 200 animais em oferta. São animais realmente de excelente qualidade nos 2 dias. Eu estou aqui com o Otávio Silva, que é o diretor de pecuária da Catayama, e ele é que vai trazer as informações, vai nos trazer mais informações do que é essa oferta, o que foi feito o trabalho de apartação. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo canal do Boi. Realmente chegou a hora, né? 19º leilão Catayama. Cada ano que passa, o nosso compromisso em ofertar o melhor dessa marca só aumenta. Os anos de sucesso vêm pressionando a gente em sempre ofertar para o mercado cada vez essa mercadoria melhoradora, mas com uma qualidade de embalagem técnica, embalagem visual cada vez maior. Então é isso que nós vamos ofertar. São 614 reprodutores amanhã, a partir das 13h30. Então são 50 touros da safra 2015 que fizeram repasse nas nossas vacas. Então é realmente a ponta dos animais. Além disso, um touro de central, 2 touros de central, né, Lourenço? 50% à venda do Logan, que é um dos grandes destaques do Filhos do Gânglio, o Gânglio que infelizmente não produziu a contento para conseguir atender a demanda que nós tínhamos dele de sêmen. Então nós vamos vender o melhor filho dele da safra 2015, contratado pela CRV Lagoa. E mais um outro touro da safra 15, o Lamu, que é um outro touro backup, um touro realmente diferenciado para musculosidade, também contratado pela CRV Lagoa. E mais 550 touros, um pouco mais de 550 touros da safra 2016. Esses aí animais recém-saídos da avaliação genética, prontos para entrar na estação de monta. Exatamente, nós temos a imagem do Logan aí, o grande destaque do nosso leilão amanhã, indiscutivelmente, será a venda desse reprodutor que vai ser cotizado em 50% para o mercado. Otávio, vamos falar das mensurações feitas, uma passada rápida, como é feita essa seleção da Catayama, para o nosso telespectador acompanhando aqui, porque o pessoal, é bom entrar num programa de agricultura, o pessoal entende um pouco mais, né, da bula, do que é feito, né, ele consegue ler melhor isso daí, né? Exatamente, Lourenço. Quem trabalha com agricultura sabe realmente a importância das mensurações e para a pecuária hoje não é diferente. Então, se entrar num trabalho de seleção igual da Catayama, é entrar num volume de mais de 5.500 matrizes registradas, trabalhada a campo, de onde sai todas as mensurações para compor um leilão de 600 touros. Então, são muitas avaliações genéticas. Hoje, muita avaliação já migrando para a genômica, né? Nós estamos numa era um pouquinho mais à frente, a Catayama está dentro desse universo, e é isso, é realmente trabalhar números, trabalhar o máximo possível de avaliações para chegar num universo de animais realmente melhoradores para atender o Brasil. É um filtro muito justo, muito apertado que a Catayama tem, sempre buscando somente os melhores animais, né? Porque a Catayama faz 4 leilões com a gente por ano. O primeiro leilão lá em março, nós já vendemos aquele que não é mais touro, que é boi, né? Eles perderam o status de touro ali. Quando chegou a avaliação do soberano, eles não atingiram o mínimo dentro da exigência da Catayama, nós já vendemos como gado de corte. Aí depois de lá para cá não, todos os outros são preparados e vêm à venda como touro, porque são touros realmente melhoradores. Outro fato que a Catayama tem, eu só falo o seguinte, o criador, ele começa a ter ele começa a perenizar, se manter no mercado e ter sucesso a partir do momento que ele tem um índice de recompra de pelo menos 50% a 60%. E a Catayama é muito acima disso, né, Otávio? Lourenço, a gente tem a grata satisfação de todos os anos, quando a gente faz os nossos eventos, 80% de recompra. Então são clientes há mais de 10 anos que vêm comprando com a gente todo ano. Então isso realmente faz com que a marca se fortaleça e cada vez mais faz a gente entender que o nosso caminho é certo há 20 anos e que cada vez mais vamos melhorando com esse índice de recompra fantástico.
Exatamente. Vamos falar um pouco de domingo, matrizes espetaculares. Nós vamos começar vendendo as novilhas super precoces, né, Otávio? Primeiro, de cara, as fêmeas precoces estaríamos abrindo. E uma novidade que eu acho que é um espetáculo para esse leilão, nós vamos vender uma vacada Nelore PO ou LA registradas, prenhe de embrião das melhores doadoras da fazenda. Quer dizer, aí entrar no que tem de melhor mesmo, não? Isso é a grande oferta e o diferencial do nosso leilão de matrizes. Todo ano a gente busca fazer algo diferente para que os nossos clientes entendam realmente qual que é todo o nosso processo. E dentro desse trabalho, com certeza, a utilização de embriões faz com que a gente tenha um ganho genético cada vez maior e mais acelerado. Então a gente vai democratizar essa oferta, vendendo 50 matrizes que são ou PO ou LA e com embrião das melhores vacas e dos melhores touros. Ou seja, nós estamos disponibilizando realmente o que há de melhor dentro do processo de seleção da Katayama. É a ponta de cima da pirâmide, tá? Então nós vamos encerrando a participação aqui. Muito obrigado, Otávio, ficou aqui conosco até agora para poder levar essa mensagem da Katayama e levar informação para os nossos clientes, nossos telespectadores. Amanhã, 13 horas e 30 minutos, leilão de touros Katayama. No domingo, às 13h30 também, leilão das matrizes. E hoje, Fabiano, entre 20h30 e 21h30, nós teremos uma mesa redonda aqui com grandes técnicos. Aí nós vamos aprofundar muito mais no assunto aqui da Katayama, tá ok? Muito obrigado pelo espaço, bom trabalho, siga com o programa daí. Tá certo, Lourenço, obrigado pela participação, um grande abraço ao Otávio também. Portanto, olha, acontece no Canal do Boi, é importante para a produção rural, você acompanha aqui no Agricultura BR. Hoje também falando um pouco mais a respeito dessa seleção, desse trabalho feito por essa grande empresa da pecuária brasileira. O Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar trazendo para você destaques a respeito do mercado do café e também o entendimento de safras e mercados sobre a colheita do café no Brasil. É daqui a pouco, depois do intervalo. E por aqui o Agricultura destaca agora os destaques para o Hortifruti Grangeiro. E de acordo com o 8º boletim ProHort, tem um fator que todo mundo que produz e também quem faz aquisição percebeu. O valor deles, eles acabaram recuando bastante, não só nas 7 capitais de referência de Ceasa, que a Conab faz o estudo, a Companhia Nacional de Abastecimento, mas na maior parte dos Ceasas do Brasil. Nós vamos acompanhar agora o que vem acontecendo em relação ao preço desses produtos. O primeiro fator é que o clima está sendo mais favorável para essa produção e, com isso, é normal que tenha esse recuo dos valores. Mas alguns caíram um pouco mais, é o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR. Você tem aqui um dos destaques, cebola com recuo em Belo Horizonte, que perdeu 54,6% do valor, R$ 1,27 pelo quilo. Um outro destaque também em relação à queda foi o tomate em Goiânia, estado de Goiás, 85 centavos por quilo, preço pago no Ceasa, queda de 50% do valor. Esse é um dos destaques que nós trazemos aqui. Mas tivemos também queda em outras dessas praças que são investigadas, que são estudadas pela Conab nesse boletim ProHort. É importante lembrar que o ProHort está acessível para todo mundo, é só entrar no portal da Conab, no site da Conab, que você acessa ali esse aplicativo. Olha só, no caso, frutas também tiveram forte queda, destaque na cidade do Rio de Janeiro, você acompanha comigo agora, preço encontrado da melancia a R$ 1,50 o quilo, uma queda de quase 50%, 47% de queda para a melancia na cidade do Rio de Janeiro, portanto, caindo. O grande fator é que o clima está ajudando um pouco mais a produção, os resultados, né, de campo, e isso faz com que tenha uma oferta maior. Vamos saber como é que fica, então, o clima agora para essas regiões produtoras de hortifruti de todo o Brasil. Juliana Rezende já está aqui comigo. Juliana, clima ajuda, a disposição de produto é maior, então comemos mais frutas, é isso? Isso mesmo, Fabiano. Nessa primeira quinzena do mês de agosto, a gente teve aí um cenário climático bem favorável para grande parte das lavouras de hortifruti, porque tivemos áreas de instabilidades atuando em grande parte do centro-sul do Brasil. Por isso que as condições de umidade do solo também voltaram a aumentar em áreas do Mato Grosso do Sul,
São Paulo também e toda a costa do país, incluindo também a região sul, que já vem mantendo o solo com bastante umidade. Agora, nos próximos dias, a gente vai começar a ter diminuição das chuvas na região central, sudeste, centro-oeste. As instabilidades perdem intensidade já a partir deste final de semana. Alguma eventual chuva fraca ainda pode acontecer. Já no começo da próxima semana, o tempo firme volta com força para essas regiões. E aí as chuvas acabam migrando para o extremo sul do país. Se espalham pelos 3 estados da região. Tem até algumas pancadas que ganham bastante intensidade na região sul, com potencial até para temporais, porque o volume de água deve ficar bastante elevado entre o norte gaúcho, Santa Catarina, até o sul do estado do Paraná. E a partir da próxima semana é que a tendência ainda é de tempo seco ganhando força na região central do país, até o interior do Nordeste, mais uma semana aí de tempo bastante seco, enquanto que as chuvas migram cada vez mais para a região sul e seguem frequentes por lá. Os 3 estados da região sul recebem pancadas frequentes e duradouras e com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade. Já na parte central do país, com as chuvas perdendo intensidade, voltamos a ter um padrão de tempo bastante seco, com temperaturas altas e baixos índices de umidade do ar. Isso acaba garantindo também a diminuição dos índices de umidade do solo. Então, algumas lavouras de hortifruti podem voltar a ser prejudicadas a partir da próxima semana em áreas do sudeste, centro-oeste, interior do nordeste e até as áreas mais ao sul da região norte, conforme essa massa de ar mais seco acaba ganhando intensidade e garantindo tempo firme persistente. Na região sul é um cenário um pouco mais otimista por conta do solo com bastante umidade, mas como essa chuva ainda pode ganhar alguma intensidade por alguns momentos, isso pode ainda prejudicar algumas lavouras por conta do risco de temporais e de pancadas mais expressivas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Volto com você, Fabiano. Obrigado, Juliana. Daqui a pouco, então, mais destaques aqui para a previsão do tempo. O pessoal gosta bastante, nós também. E se você perdeu aqui essa previsão que a Juliana estava destacando agora e as anteriores também, você acessa depois o portal do sba1.com, o Facebook do Agricultura BR, o YouTube do Canal do Boi, que você encontra todos os destaques da previsão do tempo também. E daqui a pouco a Agricultura BR fala de café sim, vamos saber como é que anda a colheita, como é que vem os negócios lá em Nova York para o café arábica e muito mais. Aproveite para entrar em contato, vamos para o intervalo comercial, você manda a sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Olá, meus amigos pecuaristas. Muitas novidades estão chegando no SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no nosso site ou telefone para atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. O Canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV em todo o país. Expandimos. Isto é sinal de inovação e de bons negócios. Vamos falar de um assunto bem agradável, sexta-feira, e olha só, o Brasil cada vez mais melhora a sua produção de vinho. Quando eu falo de melhora na produção, são resultados melhores de produtividade, sabor e também as consistências que a bebida tem. Isso acontece principalmente por conta de variedades de uvas mais adequadas ao solo brasileiro, às regiões produtoras. E esse vinho vai passar pelo crivo de 120 enólogos que vão avaliar a qualidade da bebida. É o que você vai conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Durante 8 dias, 351 amostras inscritas por 50 vinícolas de 6 estados brasileiros, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, serão degustadas às cegas por 120 enólogos. O trabalho é realizado no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Uvivinho, em Bento Gonçalves. Todo o conhecimento e sensibilidade do enólogo
são empregados nesse processo que visa avaliar a qualidade e a evolução do vinho brasileiro. A avaliação é individual e registrada em um sistema desenvolvido especialmente para avaliação. O resultado somente será anunciado no dia 29 de setembro, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, quando cerca de 900 apreciadores conhecerão a relação dos 30% mais representativos em cada uma das 5 categorias. O público poderá ainda degustar 16 amostras selecionadas, provando na taça a representatividade da safra 2018. As inscrições para os apreciadores abrem somente no início de setembro. Você gostou também, né? Olha só, vamos falar agora a respeito das solicitações que a CNA está fazendo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em torno dos recursos e aplicação deles do Plano Agrícola e Pecuário da campanha 2018-2019, que já está em vigor. A CNA, ela fez uma reunião, trouxe alguns dados e apresentou nesta semana para o secretário de Política Agrícola. Vamos ver quais são os principais pontos que a CNA debate, que eles fazem bastante sentido. Você tem aqui comigo na tela a CNA pedindo o seguinte, né? Demandas para esse plano agrícola pecuário no ciclo 2018-2019. Crédito rural para assistência técnica. Esse fator é muito importante, que se tenha assistência técnica adequada a todos. É importante lembrar que os médios, os grandes produtores, né, eles conseguem ter essa assistência técnica através da compra dos seus produtos, seus insumos. Acaba que quando vai entregar já tem uma espécie de assistência técnica, tem as consultorias, mas não são todos os produtores que podem arcar com esse custo. Veja só, extensão do prazo para financiamento da cana-de-açúcar, outro fator bem interessante a ser desenvolvido. Inclusão de armazéns usados nessa chamada, que é chamada linha PCA. A linha PCA é o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns. E também a definição de um teto para a taxa de juros pós-fixada. Foi o que relacionou aqui a CNA. Todos os fatores aqui são importantes, construção de armazéns, essa questão aqui de ter um teto para a taxa pós-fixada, é ter um limite de taxa de juros, isso é evidente, né? Quando você tem os juros controlados é uma situação, fora de controle é outra, e eles podem ser mais elevados. Então, bastante interessante essas colocações da CNA, foram apresentadas ao representante do Ministério da Agricultura nesta semana. E por aqui o Agricultura BR fala agora a respeito de café e nós vamos trazer o levantamento de safras e mercados em torno da colheita do café no Brasil. De acordo com Safras e Mercados, houve um avanço de 4 pontos percentuais, chegando a 88% a colheita em todo o Brasil para a safra, que é recorde na visão de todo mundo e também de safras. Vamos ver como é que vem então essa colheita. Você tem aqui Safras e Mercados apontando para a colheita até o último dia 14 de agosto em 88%. A Safras faz uma comparação com o que ocorria na última semana, no último ano. Estava em 91% no último ano, portanto, um atraso de 3 pontos percentuais para o ano de 2018, mas lembrando que a safra de 2018-2019, ela é bem superior à safra passada. A média dos últimos 5 anos de colheita é de 86%, o avanço para a colheita nessa atual temporada foi de 6 pontos percentuais aqui, para ser mais preciso, de acordo com Safras e Mercado. O principal produto do café brasileiro é o arábica. O café arábica vem também com bom desempenho, está bastante acelerado, enquanto que o café conilon, de acordo com Safras e Mercado, já foi totalmente colhido. Vamos saber como é que vem o café arábica. Você tem comigo aqui os dados em 84% de colheita para o café arábica até o dia 14 de agosto deste ano. Na comparação com o ano passado, vem ligeiramente atrasado, 4 pontos percentuais. Na média dos últimos 5 anos, vem acelerado, 3 pontos percentuais, sempre lembrando que nós temos mais café, bienalidade positiva para o café sendo produzido no Brasil, principalmente o café arábica, que vem com uma situação maior de produção. O conilon também veio, mas o conilon já está concluído.
Por último, vamos mostrar aqui qual é a expectativa de safras e mercado em relação à colheita e o que eles acreditam que já foi colhido no Brasil. Veja conosco agora em números, em sacas, o que está acontecendo. Safras e mercados têm uma situação de espera, né, de expectativa de safra generosa. 60 milhões e 500 mil sacas de café é a estimativa de safras e mercado. Já foram colhidas, de acordo com a empresa de consultoria, 53 milhões 140 mil sacas. Essa é a pontuação que nós trazemos aqui para o café total, né, produzido no Brasil, 53 milhões 140 mil sacas de café. Este é o fator que nós trazemos aqui em relação ao que já foi colhido e qual a estimativa de produção na visão de safras e mercados. E eu falava a respeito do café arábica, ainda tem café arábica que está na reta final de colheita. O café conilon praticamente já foi colhido, mas nós vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que está essa situação climática para quem ainda tem café nessas áreas de produção, principalmente conilon. Juliana Rezende. Olha, Fabiano, os últimos dias foram um cenário bem mais otimista para grande parte dos produtores de café do país, especialmente do café conilon. É por isso que eles acabaram avançando em relação às atividades no campo e por isso a colheita do conilon segue mais adiantada que o arábica. Agora, ao longo dos próximos dias, ainda restam algumas lavouras para colher, especialmente no estado do Espírito Santo, mas grande parte já foi praticamente colhida. As condições de umidade do solo ainda seguem um pouquinho mais baixas em áreas da região central do país, justamente porque tivemos predomínio de tempo mais seco, que foi esse cenário que garantiu um avanço um pouco mais significativo nas atividades no campo. Para os próximos dias, vamos ter ainda predomínio de tempo mais seco em grande parte do centro-norte do país, em áreas produtoras de café conilon, como é o estado de Rondônia, o Espírito Santo e até as áreas mais ao sul da Bahia, tem risco para uma chuva bem fraca e isolada ao longo dos próximos períodos. Então, para os poucos produtores que ainda restam finalizar as atividades de colheita nas lavouras, essa chuva não deve atrapalhar de forma tão expressiva. Pode ainda causar alguns pequenos transtornos, acabar dificultando as atividades por um dia ou outro, mas não será aquela chuva frequente e persistente. A partir da próxima semana, entre os dias 23 e 27 de agosto, não tem chuva no estado de Rondônia, na Bahia e até no Espírito Santo, por conta dos ventos úmidos que sopram do mar, ainda tem condições para pancadas de chuva em toda a costa do país. Então é a circulação dos ventos na costa que acaba favorecendo essas pancadas de chuva ainda seguirem persistindo no decorrer da semana do dia 23 até o dia 27 de agosto. E entre o final do mês de agosto até o início do mês de setembro, essa chuva ainda vai seguir predominando na costa do país, não vai ser aquelas pancadas tão fortes e volumosas, mas por ser uma chuva um pouco mais frequente, não se descartam transtornos nessa reta final da colheita do café conilon em áreas mais ao sul da Bahia e também em áreas produtoras do estado do Espírito Santo. É com você, Fabiano. Obrigado, Juliana. Obrigado pela participação. Daqui a pouco mais informações a respeito da previsão do tempo. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouco mais destaques para você. Aqui na Agricultura BR, daqui a pouco vamos falar um pouco mais a respeito de soja, mercado internacional, os impactos aqui no Brasil e muito mais. Daqui a pouco no Agricultura BR. Leilão Naviraí Camparino. 200 touros Nelore com biotipo moderno aliado aos melhores índices de avaliações genéticas. Animais funcionais para pista, prova e pasto. Um dos eventos mais aguardados da Expo Genética. Dia 26 de agosto, 13 horas, com transmissão pelo canal do Boi. Naviraí Camparino, o leilão de quem vive, convive e sobrevive do Nelore. Você que trabalha no campo sabe, o tempo determina tudo. E quando chega a hora de plantar, meu amigo, não tem conversa. Você tem que se virar.
É nessa hora que você sabe quem é parceiro de verdade. A Caixa conhece seus desafios. Por isso, tem o crédito certo na hora em que você precisa. Converse com o gerente. Experimente a Caixa. E olha, teve um evento que aconteceu no estado do Mato Grosso, lá em Sorriso, muito interessante para os pulses e também para o feijão. Na oportunidade, o Valdir Pacheco, nosso colega aqui, ele conversou com o presidente da associação que representa os produtores de feijão em pulses do país, falando a respeito dos avanços tecnológicos, de mercado e muito mais. E no dia de campo, o Pulse Day, que acontece aqui em Sorriso, uma vitrine tecnológica mostrando a possibilidade da produção de feijão e pulses. Quem vai nos falar melhor sobre esse dia de campo agora é o Marcelo Líderes, presidente da IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, né? Como é que está o mercado de pulses e feijões que está crescendo cada vez mais? O mercado vai bem, na média. Nós temos alguns feijões que têm maiores problemas de excesso de oferta em alguns momentos, como é o caso do feijão carioca. Sempre que nós temos um preço mais baixo de carioca, tem absoluta certeza que nós estamos produzindo mais do que nós consumimos. Então, é um feijão que tem maior dificuldade de exportação. Já nos outros feijões, o feijão preto tem um bom preço hoje, ao redor de R$120, R$130 o produtor. O feijão calpi teve um preço mais baixo esse ano do que nós gostaríamos, mas começa a recuperar agora também. O feijão rajado na faixa de R$120, R$130. Então, de maneira geral, o mercado tem aí uma boa perspectiva e vem, na média, mantendo o objetivo de ganho dos produtores. O feijão calpi aqui em Sorriso está se dando muito bem, os produtores estão cultivando cada vez mais e para exportação. Quer dizer, é uma tendência de abrir esse mercado? Sem dúvida nenhuma. Numa das exposições que nós tivemos hoje aqui, numa das palestras, foi mostrado que o quinto país que mais exporta feijões para a Índia exporta 500 mil toneladas. E o Brasil exporta, quando muito, né, quando todas as coisas estão bem, o câmbio está bem, nós temos boa produção, temos qualidade, o máximo que nós chegamos a exportar foram 100 mil toneladas, porque nós temos apenas, basicamente tínhamos, né, apenas uma variedade de feijão. Na medida em que nós temos mais cultivares, mais variedades de feijões, nós temos um leque maior de importadores. Nós já temos condições hoje de atender importadores da China, importadores dos Estados Unidos, da Europa, da África, do Oriente Médio, ou seja, nós temos feijões para atender o mundo. E a cada ano a pesquisa apresenta novas cultivares que são adaptadas às condições brasileiras e que têm mercado em dólar. Uma cultura nova que está se destacando muito e chamando a atenção também de mercado é o grão de bico. Há possibilidade de ser um mercado crescente? Olha, o grande mercado de grão de bico é a Índia. E a Índia vai ter uma necessidade crescente de importações de grão de bico também. Por quê? Porque o grão de bico e a lentilha são a base da alimentação deles. Você tem algumas regiões que já estão no limite, já estão saturadas, elas não têm como produzir mais. E não tem como produzir no custo que o Brasil pode produzir. Principalmente aqui o Mato Grosso tem uma possibilidade muito interessante, segundo os pesquisadores, de produzir com um custo bastante razoável, deixando uma margem bastante interessante e chegar competitivo no outro lado do mundo. Esse é um mercado que interessa muito, é mercado de bilhões de dólares. Qual é o papel do IBRAF nesse mercado de exportação, Marcelo? O Instituto Brasileiro vem buscando, desde o início, lá em 2006, estimular primeiro a pesquisa a desenvolver aquilo que eles já tinham de acessos dentro do seu banco genético e que pudesse atender a demanda do brasileiro. Primeiro nós temos que cuidar do nosso brasileiro aqui, ficar bem alimentado e ter o feijão suficiente e termos no excedente uma grande perspectiva de mercado. E, em cima disso, nos últimos anos, nós viemos intensificando agora, não só a busca de mercado a partir do momento que você tem o feijão aqui, então participar de feiras lá fora, participar de rodadas de negócios, como nós vamos fazer agora em setembro, no final do mês, vamos levar um grupo de exportadores para a Índia. Assim como nós vamos buscando, através do Fórum Brasileiro do Feijão, do Pulse Day, que é trazer aqui quais são as alternativas no campo. O produtor vai lá e vê, o produtor conversa com o pesquisador e não vê simplesmente numa revista ou numa página da internet
o que está acontecendo nesse mercado. Esse é o papel do Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Grãos Especiais, que é o quê? É trazer a atenção do produtor às possibilidades de mercado que existem. Ok, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. O dia de campo, o Pulse Day, aconteceu aqui na Estação Experimental do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, na BR-163, próximo da cidade de Sorriso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR Responde é sempre a sua participação aqui conosco. Você pode participar através do Facebook, do Twitter e do WhatsApp no 6799656-2266. Hoje temos participação lá do estado da Bahia. Vamos saber quem está aqui conosco. É o William de Caculé, no estado da Bahia. Ele diz o seguinte: peço que passe os mapas de chuva para o mês de setembro até novembro, para o Brasil, inclusive a nossa região ali da Bahia. Uma previsão mais estendida, porque não costuma chover nesta região nestes meses. Está aí o William. Quem responde essa questão dele aqui, é claro, é a Juliana Rezende. Vamos voltar até a Somar Meteorologia. Juliana, está o William perguntando aí a respeito de como que fica, pediu mapas de clima, já está falando até mais tecnicamente a respeito do que acontece até novembro, Juliana. Olha, Fabiano, pois é, geralmente essa época do ano não chove de forma significativa na região de Caculé, tanto que no decorrer desta primeira quinzena de agosto não tivemos acumulados significativos registrados na região. É o tempo seco que vem predominando. Olha, de forma geral, para os próximos períodos, vamos ter chuvas voltando a se concentrar na região sul. As instabilidades perdem força na parte central do país, como eu já vinha falando em blocos anteriores, e as chuvas seguem se concentrando, então, em áreas do extremo norte do país, na faixa leste do nordeste. Em relação à região de Caculé, os próximos dias, então, vão ser marcados por tempo mais seco na região central da Bahia até o dia 22 de agosto. Chuvas somente concentradas na faixa leste e litoral da Bahia. E essa tendência vai seguir persistindo entre o mês de agosto até pelo menos o comecinho do mês de setembro. As instabilidades não vão conseguir avançar de forma tão expressiva para grande parte da região central da Bahia. Agora, ao longo dos próximos meses, a tendência é de chuva ainda mais concentrada na região sul, porque agora estamos passando por uma fase de aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial. Isso traz as chuvas mais fortes e também mais volumosas para a região sul, diminui a chuva na parte central do país, enquanto que na Bahia a expectativa é de que as instabilidades consigam avançar de forma mais expressiva até pelo menos a partir aí do mês de outubro, novembro, em grande parte do interior da Bahia, somente é que as chuvas voltam a se concentrar de forma mais expressiva para o interior da Bahia, especialmente na região de Caculé. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Obrigado pela participação. Um ótimo final de semana para você. Está aí a Juliana Rezende respondendo a pergunta do público aí, do telespectador do estado da Bahia. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com as últimas informações desta edição de Agricultura BR. ...62 anos de dedicação ao melhoramento genético do Nelore e à produção de carne de qualidade com respeito ao meio ambiente. A Hora Hofig Ramos e convidados trazem para a Expo Genética o melhor do rebanho da safra de 2016. Quinto leilão genética aprovada a Hora Hofig Ramos e convidados. 21 de agosto às 20h30, direto de Uberaba, Minas Gerais. Transmissão Canal do Boi. Nelore 100 traz para você, pecuarista, um show de qualidade. Leilão Top 100 Expo Genética 10ª edição. Dia 23 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite. Em oferta fêmeas de alta performance e touros para repasse ou central. Venha conferir essa seleção de peso. Leilão Top 100 Expo Genética 10ª edição. Dia 23 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite, no Tatersal Rubico de Carvalho, em Minas Gerais. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi.
Momentos finais do Agricultura BR, vamos saber rapidamente como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vinha caindo quase 1% há pouco, agora sim confirma a queda de 1%, posições vêm recuando e a de janeiro já perde o piso de $9 por bushel que havia conquistado. Quem subia bastante hoje era o dólar. Dólar comercial hoje chegou a R$ 3,95 por conta de uma pesquisa eleitoral que foi encomendada pela XP Investimentos e não trouxe boas notícias para o candidato preferido do mercado. Veja só, dólar agora abaixo de R$ 3,95, mas ainda assim com alta forte de 0,72% a R$ 3,93 mais 2. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós desejamos a todos uma ótima tarde. Voltamos às 17h20, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.